É hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Agora 7h mais 6 em Alagoas. Estamos chegando aqui dentro do Comando 91 para apresentar o Jogo Rápido. Olha, hoje nós vamos falar muito aqui. Aliás, o André Alves vai falar, eu não. Vou só chamar ele para falar daqui a pouco. A classificação do Corinthians ontem, o Corinthians pulou uma fogueira, viu? Mas jogou mal pra caramba. Mas conseguiu ganhar nos pênaltis do Estudiantes e classificar para a semifinal da Sul-Americana. Eduardo Cardial já está no ponto comigo para trazer as informações do time do Asa na manhã desta quarta-feira, hoje dia 30 de agosto de 2023. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, Clevane Henrique e André Áviles, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do gigante arapiraquense, sempre notícias do Asa para essa nação fantástica alvinegra ficar atualizada de tudo que está acontecendo no ambiente do gigante arapiraquense. Entra em campo hoje, quarta-feira, daqui a pouco, no período da tarde, logicamente, contra o CAP, equipe que disputa o Campeonato Alagoano Sub-20. O Asa vai para a quarta partida. Até o momento, nesse grupo B, o Asa venceu 2 e empatou 1. Vai em busca da terceira vitória na competição. A equipe é comandada pelo técnico Sóstenes Félix. É evidente que o torcedor do Asa fica na expectativa de mais uma vitória para que o Asa consiga caminhar a passos longos e, quem sabe, conquistar esse título Sub-20 para disputar a Copa São Paulo. Já no âmbito profissional, 2 jogadores ainda têm contrato com o Asa. Trata-se do lateral direito Jonathan Bocão, que está entregue ao departamento médico, precisa ser liberado pelo departamento médico para fazer a rescisão contratual, e o outro jogador é o goleiro Edmar Sucuri. Esse ainda tem contrato com o Asa até o dia 30 de novembro. É o empréstimo cedido pelo Brasiliense para o gigante arapiraquense. O Asa não rescindiu o contrato com esse atleta ainda, precisa de um entendimento, sobretudo jurídico, entre o Asa, o Edmar Sucuri e o Brasiliense, porque o Asa não está utilizando mais o jogador, mas precisa efetuar pagamento mensal, caso não rescinda o contrato. Precisa devolver o jogador ao Brasiliense, e aí tem que ter um acordo entre as partes nessa rescisão contratual. Enfim, Departamento Jurídico e Administrativo do Asa já está em ação para viabilizar toda essa situação ocorrida com a eliminação do Asa de forma precoce da Série D do Campeonato Nacional. E uma ressalva aqui, viu, Clevane Henrique? Nós falávamos durante o Futebol Show há alguns dias que o goleiro Flávio tinha acertado com o Araguaia, equipe do Mato Grosso, para disputar uma Copa do mesmo jeito, mesmo sentido da Copa Alagoas, que oferece uma vaga em uma competição da Série D ou até mesmo uma competição, a Copa do Brasil lá. Mas enfim, esse Flávio que acertou com o Araguaia é um outro goleiro, não é esse Flávio que jogou aqui no Asa. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Flávio e ele negou a ida para o Araguaia. Ainda espera um posicionamento da direção do Asa para saber se vai permanecer ou não para 2024. São informações do Asa aqui neste que é líder em audiência do horário, o Jogo Rápido, para você, torcedor, ficar atualizado de tudo que acontece no mundo da bola. Beleza, então, Eduardo, 7h mais 10 agora em Arapiraca. Vamos direto para o comentarista Canhão do rádio da internet aqui da NN e do NN Play. Alô, Viderlan Araújo, bom dia. Olá, pessoal do Jogo Rápido, estamos de volta aqui na programação da NN para poder trazer o nosso comentário a respeito desse processo que estamos acompanhando do Campeonato Alagoano Sub-20. O Asa está participando da competição e o Alagoano Sub-20 traz também as suas mudanças em termos de disputa, de participação das equipes, com vários grupos distribuídos. Nós comentamos durante a semana sobre a questão das praças esportivas. Essas praças, elas têm feito, sim, um papel importante em receber vários jogos do Campeonato Alagoano, mas ao mesmo tempo têm mostrado limitações na disputa da competição. Alguns estádios que não possuem laudos, alguns estádios que não possuem estrutura para receber torcida, têm recebido esses jogos.
e as equipes muitas vezes mandando essas partidas fora de seus locais de origem, de suas praças. O exemplo é o CSE, que está mandando seus jogos em Quebrangulo. Tudo porque o estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios, foi utilizado para um grande evento, né? A festa, né, da cidade, né? Aquele festival de inverno com várias atrações, né, de nível nacional. Mas por que ser realizado no estádio Juca Sampaio? E o CSE, que depende do estádio para poder mandar seus jogos, seja na categoria principal ou em qualquer outra categoria, tendo que jogar em outra cidade, tirando esse direito também de acompanhamento de seus torcedores. Nada que isso possa mudar a campanha da equipe ou fazer, por exemplo, um prejuízo ao ponto de ser citado, mencionado. Mas eu diria que em termos de identificação, de fortalecimento da identidade do clube com o povo daquela região, acaba sendo até um pouco de desrespeito. Sei que o povo gosta de festa, muitos podem até discordar daquilo que eu vou dizer, ou achar que isso é uma tempestade num copo d'água, mas vejo que a participação dos clubes em suas respectivas praças traria mais brilho, trazia também um ar de organização da própria competição, rodadas sendo disputadas sábado e domingo, mas por rodadas diferentes, segunda rodada, terceira rodada no mesmo final de semana. Isso também acaba induzindo o torcedor, aquele que gosta do futebol, a cometer erros. Essa situação precisa ser melhor analisada pela Federação Alagoana de Futebol quando se trata de estrutura dos clubes, porque estamos falando de formação de atletas. Em uma competição que não é tão organizada, acaba também prejudicando a formação desses jogadores. Vamos continuar acompanhando, torcer que daqui para frente a competição possa trazer um ar de organização mesmo, que as equipes se sintam motivadas também para buscar a sua própria organização e que a gestão de cada município possa mostrar mais competência para poder preservar as suas praças esportivas. Arapiraca, que já foi criticada muitas vezes, tem sido palco para 3, 4 equipes jogando o Campeonato Alagoano Sub-20, Asa, Cruzeiro e outras equipes aí. No final de semana, 2 jogos realizados. Como esperar um gramado em condições para o Asa em 2024, na equipe principal, para o Cruzeiro na equipe principal, se o gramado está sendo usado exaustivamente durante toda uma temporada como está sendo agora? É preciso buscar organização e cobrar de forma construtiva, como nós estamos mostrando agora nessa nossa participação aqui no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Um grande abraço. Valeu, Viderlan Araújo, comungo do seu mesmo pensamento. Acho que esse gramado do Estádio Municipal tem que ser preservado para as 2 equipes principais do futebol arapiraquense, Cruzeiro e Asa, na categoria profissional. Não pode estar sendo utilizado da forma que está sendo, até por conta de que não temos assim um gramado 100%. Mas, lamentavelmente, o estádio é cedido para esses jogos. Não só jogos do Asa, mas jogos de outros clubes também, da categoria Sub-20, nesse campeonato alagoano. Nós lamentamos, era um período agora para estar descansando o gramado, para começar a temporada em 2024, o gramado estando aí impecável. Mas não é o que está acontecendo com o gramado do Municipal. Direto para a capital alagoana, vamos direto para o Alan Jones com informações de CRB e CSA. Fala, Alan, bom dia. Bom dia, Clevânio, bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. O CRB que se representa hoje, agora pela manhã, no CT Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, inicia a semana de preparação para o jogo contra o Vila Nova no domingo, lá no estádio do Oba, às 3h45 da tarde, jogo com horário diferente no final de semana. O técnico Daniel Paulista que vai começar a montar a equipe, né? Hoje, inclusive, tem entrevista coletiva à tarde do volante Lucas Lima. A gente vai participar desse bate-papo, ouvir mais do jogador, né? Saber como é que o CRB pensa nesse jogo contra o Vila Nova. Daniel Paulista que não conta com o Hereda, que tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Novo Horizontino. Matheus Ribeiro vai começar o jogo na lateral direita. Na lateral esquerda, o Guilherme Romão ainda segue fora por conta de uma lesão na coxa. O Edmar permanece na equipe. A dúvida é, será que o Daniel vai manter a mesma formação que venceu os últimos jogos, atuando no tradicional 4-3-3, né, na frente com o Léo Pereira, Anselmo Ramon e o Renato, ou se ele vai abrir mão de um atacante e colocar mais um volante, né, para preencher mais o meio campo, já que é um jogo fora de casa, que o CRB vai precisar se defender muito bem, né, e saber contra-atacar. O Vila Nova é uma das equipes que briga hoje diretamente pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Galo tem treinamento hoje em 2 períodos, segue
com atividades amanhã. Na sexta-feira, a delegação viaja para Goiânia. Já o CSA, que hoje tem jogo, viu? Pela Copa do Brasil Sub-20, o Azulão recebe a equipe do Sport, né? Às 15h no estádio Rei Pelé. É o jogo de ida da segunda fase. Na primeira fase, é bom a gente lembrar que o CSA goleou a equipe do Alecrim do Rio Grande do Norte por 7-1, avançou para a segunda etapa da Copa do Brasil e hoje recebe o Sport. O CSA tentando fazer uma boa vantagem no jogo de ida, para, quem sabe, conseguir um bom resultado no jogo de volta e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. CSA aí valorizando a sua categoria de base. Aqui de Maceió, com as informações do CRB e do CSA, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quarta-feira. Ótimo dia a todos. Agora 7h17, é hora do André Áviles, o comentarista fera do rádio e da internet. Olha, ontem nós tivemos Copa Sul-Americana, Libertadores da América e, claro, esse jogo do final de semana aí do time do CRB. CRB se representa hoje, meu caro André Áviles. CSA agora só categoria Sub-20 e pensando aí no planejamento para 2024. Bom dia, André. Bom dia, Clevane, bom dia para você que está acompanhando o Jogo Rápido na NN Play, no NN Play e também na NN FM. Primeiro falar dos times da capital, antes de entrar no assunto da Copa Libertadores e também da Taça, aliás, ao contrário, Taça Libertadores, Copa Sul-Americana. O CSA joga hoje pela Copa do Brasil Sub-20 contra o Sport, jogos de ida e volta. Faz o primeiro jogo em Pernambuco, faz o segundo jogo no Rei Pelé. E o CSA, ele vive um looping, que é uma cultura, ou se fez cultura aqui no futebol alagoano. E não só no CSA, mas o CRB da mesma forma, o ASA da mesma forma. Os meninos só começam a ter mais evidência, só começam a ter mais apoio e visibilidade quando o profissional não está jogando. Aqui no ASA é a mesma coisa, no CSA está sendo a mesma coisa. Mas lógico que é uma competição nacional, uma das principais, inclusive, do calendário da categoria, e o CSA tem totais condições de passar pelo Sport, principalmente porque o jogo de volta acontece no Rei Pelé. Lembrando que o regulamento da competição não tem o gol qualificado como critério de desempate, ou seja, quem fizer mais gols nos dois confrontos passa para a próxima fase e a gente espera que a garotada do CSA consiga. Já no o CRB deu folga aí para os jogadores, praticamente 4 dias de folga. Isso denota ou transparece algo que a gente estava imaginando, ou pode imaginar, lógico, de que parece que jogou a toalha em termos de acesso. E eu estava fazendo um estudo da tabela, o CRB, em confrontos diretos dos times que estão à sua frente, brigando lá pelo G4, ele enfrenta o Vila Nova agora, depois o Vitória, e ainda tem confrontos contra Criciúma, Juventude e Mirassol. Nessa próxima sequência, dos 6 jogos, a sequência do CRB, ele faz o jogo contra o Vila Nova fora, Vitória em casa, Juventude fora, aqui 2 confrontos diretos, aliás, 3 confrontos diretos. Guarani em casa, confronto direto também, Mirassol, confronto direto, então são 4 jogos, aliás, 5 jogos de confronto diretos. Então, para o CRB pensar ainda no acesso, ele tem 5%, 5, alguma coisa de chance de classificar para a Série A, ele vai ter que ser impecável, sem margem de erro para nada. E é justamente esse aspecto que traz outro fator, a desconfiança com o próprio CRB, porque ele não conseguiu fazer isso durante todo o Brasileirão da Série B. É um time oscilante, mesmo com o início ruim, mesmo com a demora para a saída do loser. Com o Daniel Paulista também já houve, ou está tendo oscilação, em alguns jogos não conseguiu vencer. Então restam 13 jogos, são 39 pontos para o CRB conseguir pelo menos chegar à frente brigar pelo acesso, coisa que eu acho que não vai acontecer. A gente já falou muito sobre isso, eu acho que fica na primeira página da tabela. Subir, aí são outros 500, muito pelo desempenho que o CRB tem, um desempenho oscilante no Brasileirão da Série B. E agora falando da Sul-Americana e também da Libertadores, primeiro a Libertadores. Ontem nós tivemos o Internacional que vem evoluindo dentro da competição, é um fator importante para quem disputa a Libertadores. Venceu o Bolívar fora, venceu o Bolívar ontem, jogando no Beira-Rio por 2-0, com 2 gols do Ener Valencia, o equatoriano, que agora começa já a se ambientar e é um jogador extra-classe para o futebol brasileiro. Ele consegue fazer 2 gols ontem, fez o gol lá contra o Bolívar na Bolívia, e o Inter, de forma segura, contra um time complicado, conseguiu classificação. Hoje o Palmeiras entra em campo com sua classificação praticamente garantida, foi um 4-0 contra o Pereira fora de casa, então hoje é só mais administrar
esse resultado lá no Allianz Parque, mas para o palmeirense existe um termo que é chamado de parmeirada. Por isso que não tem essa confiança toda a partir do que foi feito no primeiro jogo. Só quando acabar o jogo de hoje que o palmeirense costuma comemorar nessas situações. E amanhã o Fluminense que conseguiu também construir uma vantagem interessante, 2-0 jogando em casa, e agora vai ter que controlar também esse jogo no Defensores de Chaco. Já na Copa Sul-Americana teremos o São Paulo enfrentando nesse meio de semana também a equipe da LDU. Aquele gol do São Paulo colocou ele no jogo de volta, de novo, o 2-1 fora de casa. O Fortaleza 3-1 contra o América Mineiro, decidido em casa, praticamente está classificado também. Não é impossível o América fazer 2-0 ou até 3-0, mas pelo rendimento do Fortaleza e pelo que ele mostrou, principalmente no primeiro jogo, para mim o Fortaleza passou de fase. E ontem, falando do Corinthians, acompanhei o jogo e eu falava ontem no Futebol Show. O que vai definir como será o Corinthians, ou o que será a agressividade, fazendo pé de pressiona. E ontem, mais uma vez, se juntar tudo, entre tempo normal e pênaltis, foram 6 bolas na trave. 6 bolas na trave do Estudiantes, fora o que o Cássio salvou mais uma vez. Então isso mostra que, em termos de desempenho, performance, o Corinthians ontem, se fosse por merecimento, não passaria de fase. Mas passou porque tem um dos melhores goleiros da história, se não o maior da história, e também a ajuda da trave. Mas em termos de desempenho, foi apático e tomou um amasso gigante ontem da equipe do Estudiantes. Mas no produto final teve a classificação. O que eu fico triste, porque sou fã dele, são as declarações em coletivas do Luxemburgo. Ontem foi mal mais uma vez, mas é lógico que a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje no Futebol Show a partir das 19 horas. Beleza, então, meu caro André Áviles, vamos direto agora para o giro do placar esportivo. Está chegando ele, Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevânia, a todos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do giro do placar esportivo, com os resultados de ontem, começando pela Copa do Brasil Sub-20 ontem, no Clássico Paulista, o Santos e Corinthians. Corinthians venceu o Santos por 2-0. Já no Clássico Carioca ontem, o Vasco da Gama empatou com o Fluminense em 3-3, foram os 2 jogos aí pela Copa do Brasil Sub-20. Agora falando do futebol internacional, pela Copa Sul-Americana, ontem no jogo de volta aí das quartas de final, o Estudiantes venceu aí no tempo normal o Corinthians por 1-0, como o Corinthians também venceu o primeiro jogo lá na Neoquímica por 1-0, a decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Corinthians aí classificou, vencendo por 3-2 a equipe do Estudiantes, e o Corinthians que vai enfrentar ou Fortaleza ou América Mineiro já nas semifinais aí da Copa Sul-Americana. Já pela Taça Libertadores da América, ontem lá no Gigante da Beira-Rio, o Internacional venceu no jogo de volta aí das quartas de final o Bolívar por 2-0, Internacional também classificado para a semifinal da Libertadores. Agora falando sobre a agenda de jogos desta quarta-feira, né? Hoje, falando aqui dos jogos então de hoje. Hoje tem Série B, hein? Hoje tem Série B às 19 horas. O Novo Horizontino encara a equipe do Ituano. Jogo aí válido pela Série B. Futebol internacional. Pela Copa Sul-Americana tem o Defensa e Justiça da Argentina enfrentando o Botafogo. O jogo de volta às 19 horas lá em Buenos Aires. Pela Taça Libertadores da América, 2 jogos. O duelo dos argentinos, Racing em Boca Juniors às 21h30, e o Palmeiras enfrentando o Desportivo Pereira da Colômbia. São os 2 jogos da Taça Libertadores da América. E como disse aí o André, hoje também tem Copa do Brasil Sub-20 e o CSA que joga hoje contra o Sport. Jogo às 15 horas aí, CSA e o Sport aí jogando válido pela Copa do Brasil Sub-20. É a agenda de jogos dessa quarta-feira, Clevânia Henrique. Beleza, então, Marco Aurélio começa, a gente fecha o Jogo Rápido desta quarta-feira. Voltaremos a falar de futebol às 7 da noite no Futebol Show. Segue com os senhores Ailton Áviles e toda a sua equipe no Comando 91. A todos, um grande abraço, bom dia.